mostrava para vocês, depois que eu entrei na cidade, caiu, né? Foi para 12,1 o consumo. Aqui a gente tem quilômetros por hora, a média de quilômetros por hora foi de 82. Aí vai caindo, né? Porque eu tô com o carro parado. 2 horas e 24 rodadas. O carro está com 205.820 quilômetros. Rodei quase 200 km, igual eu disse para vocês, ó, 197,5. Esse aqui é a Trip B para troca de óleo. 72, né, que ainda resta de deslocamento. Então assim, após a viagem foi isso. A gente vai analisar agora o gráfico, né, se eu já não tiver analisado com vocês nesse vídeo ainda. Fala aí, rapaziada. Fiz a viagem, igual eu disse para vocês, lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, galera, faz um favorzinho, segue no Instagram também, porque algumas coisas que eu vou fazer, ou então outras que são assuntos atemporais. O que são atemporais? Aqueles que não são realmente planejados. Às vezes eu dou uma dica lá, às vezes eu posto até uma mensagem do dia lá, e coisas que não vêm para o YouTube e vice-versa. Então, se você, no caso, me segue aqui no YouTube, me siga lá também no Instagram, tá? Canal Mãos ao Alto, lá no Instagram. Vou deixar aqui na observação, né, na descrição desse vídeo também, para que vocês possam me seguir lá. Se eu não me engano, a gente já tá batendo na casa dos 7 mil inscritos aqui no YouTube. E lá eu tenho 100 e poucos, ou talvez nem 100, não sei. Se a galera daqui me seguir lá, já vai ser de grande validade. Igual eu sempre digo, a intenção não é lado financeiro, porque até hoje eu não saquei valor nenhum. Eu não quero ser reconhecido, não quero ser abordado na rua. Se vier a acontecer, vai ser bacana. Mas a intenção aqui é simplesmente dividir o conhecimento, entendeu? É repartir o conhecimento. Mas, pois bem, vamos lá então. Estou com a telinha do CVTZ 50 aberto aqui. Para quem não conhece, vamos voltar aqui novamente. Esse aqui é o CVTZ 50. Inclusive, um seguidor lá do Instagram me perguntou a respeito desse app. Eu lembro de já ter feito um vídeo sobre o CVTZ 50 aqui, mas eu não consegui encontrar. Afinal de contas, aqui a gente já tem uma vasta quantidade de vídeos e às vezes quando a pessoa perguntar eu não vou saber localizar. Então depois eu vou preparar um videozinho a respeito do CVTZ 50, tá? Que atualmente eu uso para poder fazer o monitoramento tanto do CVT quanto do motor, tá? Apesar que para outras coisas eu prefiro um outro aplicativo que eu tenho aqui também, mas isso aí é tema para outro vídeo. Vamos lá. Abri o CVTZ 50, ele não está mais conectado no carro, tá? Mesmo assim funciona, alguns itens aqui funcionam para que você possa abrir. Eu vou vir aqui no penúltimo, Statistics. Vamos abrir estatísticas. Como eu disse lá no Instagram, eu ainda não tinha feito nenhum tipo de monitoramento em junho. E essa primeira tela que aparece pra gente, Average and Maximum CVT Temperature em graus centígrados, né? Aqui fala qual que foi o pico máximo e o pico mínimo, né? Que a temperatura chegou. Então ela se manteve aí na base de 74 graus, ok? A mínima. E a máxima chegou a... Minto. O verde aí, no caso, realmente, se a gente ver aqui, ó, que a gente tem a legenda, a verde é average temperature, ou seja, qual a temperatura média que ficou. Vocês podem acompanhar ao longo de vários meses aí, né, inclusive do ano passado. E especificamente a última coluna, as duas últimas colunas desse gráfico, a verde é a média, que ficou em 74 durante essa viagem que eu fiz, tá ok? E a gente vai analisar mais dados sobre essa viagem, para que vocês possam saber tempo, duração, enfim, tudo, tá? E a max temperature é a máxima temperatura que o CVTZ 50 conseguiu puxar direto do módulo, tá? Ele não faz uma leitura ao léu, ao vento, ele faz exatamente o dos sensores do próprio CVT. A temperatura média então ficou em 74 graus, muito bom. E a temperatura máxima chegou a 88. A gente sabe, para quem não sabe, né, mas muitos de nós já sabemos, que a temperatura ideal do CVT é entre 50 a 90 graus. Passou de 90 graus, ele já trabalha ali no hot, que significa que está quente, e a partir de 115 graus já é o hotter, que é mais do que quente, que realmente o fluido já está, infelizmente, fritando. Tem um amigo meu, o Luiz,
dar os créditos dele aqui, que ele fez o CVT dele completo, teve um probleminha no CVT, fez completo numa oficina, e o CVT dele tá batendo 137 graus, ou seja, tá fritando. Por um câmbio que foi totalmente feito, totalmente remodelado, não era para ter isso, mas tem, tá ok? Então aqui com a instalação do radiador, né, para quem não sabe como é que era antes, como é que foi a instalação, alguns vídeos do depois, dá uma olhada aqui no canal que tem todas essas informações, tá joia? Então, temperatura média 74 graus e a temperatura máxima 88. Que coisa linda! Vamos descer aqui agora. Essa daqui ó, é o CVT Runtime in Specific Temperature Ranges, ou seja, a faixa de temperatura que o CVT ele trabalhou, né? Isso aqui a gente mede o seguinte, qual que foi a porcentagem que ele trabalhou dentro de uma temperatura bacana. Aqui a gente pode ver, o azulzinho é abaixo de 50 graus, que seria quando o câmbio ainda está aquecendo. O verde é in range, de 50 a 90, igual eu disse para vocês, entre 50 e 90 é a temperatura ideal de trabalho do CVT. E acima de 90 graus já começa a ficar hot, já é a parte vermelha. Então vocês podem ver que eu medi desde o início, quando eu liguei o carro, até quando eu desliguei o carro. Então eu peguei um trecho de cidade, até chegar na BR-040, eu saí de Contagem, fui até a cidade de Paraupebas. Se vocês jogarem aí no Maps, aí vocês vão ver o deslocamento, como é que é. Tem trechos de bastante subida, apesar de ser uma BR, né? Tem trechos de subida, de descida, tem caminhão, tem, no caso, arrancada para poder fazer ultrapassagem, enfim. O câmbio trabalhando dessa forma. Mas até chegar na BR e ao sair da BR, então foi da garagem até BR, BR até garagem. A gente teve trecho também de cidade. Apesar de ser um domingo, querendo ou não, dentro da cidade você mantém aquela média de 30 km por hora, dependendo, né? Para que você tenha segurança, tá joia? Então a última coluna, mês 6, né, junho de 2023, o câmbio trabalhou a 100% dentro da faixa de 50 a 90. Isso a gente já havia visto lá em cima, mas é importante frisar, porque quando eu fui fazer a instalação do CVT, do radiador no CVT, muitos foram contra, até especialistas, né, bem entendidos do assunto disseram, não pode, porque o fluido do arrefecimento que passa no trocador de calor serve também para poder aquecer o câmbio, você vai desbalancear a temperatura do CVT, você vai, no caso, comprometer a bomba de fluxo de fluido, vai ter perdas, ou seja, os especialistas todos falaram. Mas todos nós sabemos também que na Nissan, infelizmente, ao meu ver, foi um erro de projeto. Eles melhoraram muito, né? Eu tenho um B16 Unique e eles melhoraram muito no B17, né? Pecaram lá no eletroventilador do B17, mas acertaram, tirando no caso o trocador de calor, também da filtragem do CVT, né? Então o trocador de calor desceu, a gente tem uma separação muito grande aí que favoreceu também o resfriamento. Mas o B16 não, infelizmente o trocador de calor e o filtro de CVT fica tudo num bocal apenas, numa saída apenas. Isso compromete demais a vazão do óleo e o resfriamento. Então, quando eu fiz, eu falei o seguinte, cara, vou meter um radiador ali, né? Mitsubishi fez isso, o Fluence já tem isso, não sei se são em todos os Fluences, mas ele já tem um radiador específico para o câmbio. Vários carros têm, né, o radiador específico. O meu ainda é um trocador de calor de 4 saídas, né? 2 sendo entrada e saída do fluido CVT e 2 entrada e saída do fluido de arrefecimento. Eu vou isolar a saída do arrefecimento, saída e entrada, enfim, né? Não vai ter mais fluido passando ali dentro, porque eu quero checar se a gente vai ter ainda uma melhora muito grande, né? Uma melhora muito grande relativo ao câmbio, né? Relativo a toda essa engenharia reversa que eu fiz no carro, tá joia? Mas vocês podem observar, 100% trabalhou dentro da faixa ideal. Então vamos aqui para o próximo. Esse daqui no caso, depois eu vou estudar um pouco mais para poder saber, mas esse aqui é relativo à pressão primária e secundária, né? Mas aqui fala o seguinte, que é o mínimo da pressão primária durante o cada step de parada do motor, tá? O ideal seria menos 0,5 MPa.
a gente pode ver aqui que o meu câmbio sempre teve menor do que isso, né? Se bem que menor que 3 é falha e 00 no data, então ele não está fazendo a leitura desse aqui. Não sei como é que funciona, então esse aqui eu não vou falar muito a respeito dele não, tá? Esse daqui, no caso, é a porcentagem de casos de motor que parou na posição 4, após o braking, né? Não sei o que funciona, como é que funciona, mas eu vou fazer um estudo e depois a gente fala mais a respeito. Mas aqui está falando que a porcentagem, quanto maior, melhor. De qualquer forma, aqui o meu carro não teve, interessante que não teve medição desse fator agora, mas a gente pode observar que ele está sempre mantendo uma porcentagem alta, ou seja, então o câmbio relativo a essa mensuração aqui está funcionando perfeito, tá? Número de casos que ele parou na posição 196 durante, né, o modo de dirigibilidade, quanto menor, melhor. Então aqui, olha, aqui, o meu também ou não teve leitura, ou realmente não teve nenhum tipo né, de contratura deste módulo aqui. Então tá bem também, tá joia? Aqui a gente vai checar, eu tenho até um videozinho que eu não sei se eu vou colocar antes ou depois na hora da edição, mas que mostra também os dados do painel do carro. Então já vocês vão ver que bate exatamente igual. Aqui no caso é a distância percorrida em quilômetros. Vocês podem ver o último quadrante, né? A última mensuração 6 de 2023, 196,3 quilômetros. Tá batendo, eu acho que fidedignamente com o computador de bordo. Se tiver um pouco a mais, um pouco a menos, é justamente o tempo que você liga o carro, começa a deslocar até o scanner fazer a conexão, mas sei, creio que foi muito pouco, né? Muito pouco, porque eu zerei o computador de bordo também para poder iniciar essa monitoração. Consumo de combustível, aqui me fala quantos litros de combustível foram gastos. Aqui está falando que foram gastos 15,7 litros durante essa viagem, tá? Eu fiz uma conversãozinha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Abrir a calculadora. 197 dividido por 12,5 quilômetros, né, por litro. Então 197, que foi o quanto que eu rodei, dividido por 12,5, dá 15,76. Que foi a primeira conta que apareceu aí para vocês. Eu acho que vai estar até invertido, mas vai dar para vocês verem. Então 15,7 litros gastos, porque eu já vou bater com esse de baixo aqui, ó. Que é este aqui, ó. Aqui, ó. Vamos passar esse aqui primeiro. Aqui no caso é o consumo, né? E o computador de bordo também me traz o consumo já em litros, né? Quilômetros por litro. O B16, primeira versão também, vai fazer uma mensuração igualzinho a esse scanner aqui, ó. São litros por 100. Aqui fala que meu carro teve um desempenho de 8. Vamos voltar na calculadora aqui. 8 litros a cada 100 km. Então a gente pega 100 km e divide por 8, que vão dar 12,5 de consumo. Tá ok? Então o carro fez 12,5 de consumo. É o que agrega justamente a primeira conta que eu fiz. Se eu percorri 197 km e se eu dividir por 12 km e meio por litro, vão dar exatamente os 15,76 litros que apareceu aqui em cima para mim, ó. Então vamos voltar. Aqui em cima fala exatamente lá que o carro consumiu 15,7 litros e fez a cada 100 km 8 litros. Gastou 8, a cada 100 km ele gastou 8 litros. Então, exatamente isso. Então, eu posso concluir que o carro fez 12,5 km, tá, joia? A gente voltando aqui, foi 2,4 horas percorridas. E por último, a gente tem aqui, é quase o último, não é o último não. Qual que foi a velocidade média com que eu andei com o carro? Então, vocês podem ver que realmente eu fui com o pé lá embaixo, tá? Eu acho que eu tive médias, essa média de 82,3, bacana. Mas eu acho que a maior parte do tempo eu estava andando a 110, 120. Havia momentos que realmente 0,40 maravilhosa, reta. Chegava a 140, 160 e por aí vai, entendeu? Mas a média mesmo que eu estava andando ali era na casa de 110, 120. Obviamente, quando chegava, tem muito radar lá, de 70 km por hora, então você tem que reduzir, tem pedágio,
Tem caminhões que você tem que reduzir bastante, aguardar, né? Caminhão, ultrapassando caminhão, você sabe que eles andam na casa de 30, 40 km por hora. Então você tem que ficar esperando até que ele volte para a pista e tenha retomada. Então por isso que ficou em 82,3 a média de quilômetros por hora, tá joia? Aqui é um CVT Fluid Deterioration, que vocês podem ver que antes, né, de eu fazer a instalação, tinha 242.697 pontos, e agora tá muito, assim, muito baixa, né, a deterioração. Tanto é que 6 de 2023 ainda não teve um valor adequado para que pudesse apresentar aqui no gráfico, tá joia? Horas percorridas, aí aqui no caso é só um gráfico de horas, que não tem como a gente fazer a conta, aqui é simplesmente uma progressão mesmo, né, de horas percorridas desde janeiro de 2021 até agora. Então vocês podem ver que o carro está andando bastante, tá joia? Então, como eu havia prometido para vocês no Instagram, e novamente, quem não me segue no Instagram, segue lá, porque vocês sabem o que eu estou preparando e algumas coisas que vão ficar por lá e que não vão vir para cá, e vice-versa. Então, me segue nos dois. Se quer informação, se quer conteúdo bacana, se quer aprender um pouco mais comigo e eu aprender com vocês, porque todos os comentários às vezes eu demoro um pouco mais para ler, mas de qualquer forma eu leio. Aqueles que são saudáveis eu respondo de forma saudável. Eu fiz questão de vir aqui para a página do Instagram, beleza? Para poder compartilhar com vocês. Tá aqui a página do Instagram, canal Mãos ao Alto, tá? Já se jogar canal Mãos ao Alto, né? Acha. Se jogar Mãos ao Alto, acha também. Então aqui a gente está com 12 publicações de Reels, beleza? 114 seguidores. E tô seguindo aí bem mais do que quem me segue, né? 136. Então aqui tem os destaques de Insufilme, aqui tem dicas que eu posto, né? Tem a galera que já faz uma participação comigo aqui, super sadia, tá joia? Então a gente tem a página, tem a galera que a gente segue, né? Tem a galera que curte, a galera que faz perguntas, tem aqui no caso a galera que, né? Às vezes eu posso demorar um pouco para poder responder, mas estou interagindo com a galera aqui. Então me segue aqui também, galera. E foi aqui, inclusive, eu postei o que eu faria aqui hoje, né? Que seria esse relatório, olha aí, ó. Até pequena, mais ou menos uns 200 km, tá um climazinho ameno. Tá aí. Quer saber o que eu tava falando no caso aqui, Nossa. Quer saber o que eu tava falando, no caso, aqui nesse story? Simples assim. Vai lá, me segue e saiba o que eu estava falando, beleza? Tamo junto, galera. Mais uma vez, obrigado por acessar aqui conosco esses conteúdos. Os próximos virão. E quem quiser mais coisas, quem quiser dar dicas aí a respeito de vídeos, a respeito de matérias interessantes, deem a ideia que sempre que houver tempo hábil, eu vou tentar esclarecer para vocês as dúvidas e também, às vezes, algumas perguntas que porventura surjam e eu vejo que em grande quantidade, eu venho aqui e respondo também como story. Tá joia? Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço do Aminx e valeu!